dia. Quero registrar a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Josué Filho, conselheiro Ari Moutinho Júnior, conselheiro Mário de Mello, auditores Mário Filho, Luiz Henrique. Ele está convocado. Procurador João Barroso, o secretário Michel Levi, das taquígrafas, registrar a presença dos servidores da casa, advogados, nossa 17ª sessão ordinária de 5 de junho de 2019. Ausentes, o conselheiro Érico, que está representando o tribunal no IRBES, conselheiro Júlio Cabral, está de licença de tratamento de saúde, e Alípio, motivo justificado, está fazendo doutorado, fora do estado. Substituindo o conselheiro Júlio Cabral, o auditor Luiz Henrique, até o dia 12 de junho, dia dos namorados. Passamos à fase do expediente. Ofício 5/2019, da lavra do conselheiro Júlio Cabral, através do qual encaminha atestado médico para justificar a ausência nesta corte pelo período de 10 dias, a contar de 3 de junho até 12 de junho. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Ofício da lavra do conselheiro Érico, através do qual comunica que um órgão de sua relatoria, mais especificadamente o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Humaitá, o Humaitá-Prev, deixou de apresentar a prestação de contas referente ao exercício de 2018. Em decorrência do exposto, o conselheiro requer providências no sentido de determinar a SESEX a imediata fiscalização do órgão, com a instauração de procedimento de tomada de contas. Esta presidência vota pelo deferimento do pleito. Coloca em discussão. Conselheiro Júlio Pinheiro. Sou de acordo, excelência. Conselheiro Josué. Acompanho-lhe. Conselheiro Ari. Pleno acordo, excelência. Conselheiro Mário De acordo. Conselheiro convocado Luiz Henrique. De acordo, excelência. Aprovado. Memorando 129/2019, da lavra do senhor Stanley, secretário-geral de Controle Externo, através do qual encaminha a relação contendo a lista atualizada de contas julgadas irregulares por esta Corte até a data de 25 de maio. Registro que a referida listagem foi remetida em cópia aos gabinetes de Vossas Excelências. Esta presidência vota pela aprovação da referida lista. Coloco o assunto em discussão. Não havendo objeção, dou por aprovado. Exposição de motivos. 15/2019, da lavra do senhor Stanley, através do qual encaminhou o Manual de Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas para aprovação deste plenário. Registro que, antecipadamente, determinei o envio de uma cópia do manual aos gabinetes de Vossas Excelências para apreciação. Esta presidência vota pela aprovação do referido manual. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Pinheiro. Vossa Excelência. Conselheiro Ari. Pleno acordo. Conselheiro Mário de Mello. De acordo. Conselheiro Luiz Henrique. De acordo. Aprovado por unanimidade. Passamos a indicações e propostas. Esta presidência gostaria de registrar votos de parabéns pela passagem do aniversário ocorrido ontem de nosso secretário querido do Tribunal Pleno, Dr. Michel Levi Júnior, bem como do aniversário da nossa secretária-geral, Virna de Miranda Pereira, que ocorre na data de hoje. Aos dois, muita saúde, felicidade. Senhora presidente, eu queria acrescer mais um aí, que é a minha secretária, Zilma Castro. Zilma e do Lorival Aleixo. Todos, meus parabéns, muita saúde, felicidade. Nosso redator oficial já está aí pronto para passar. Presidente, hoje, Pinheiro em festa, tribunal em festa pelas suas qualificações de meio ambiente, mas a natureza deu uma transformada hoje, né? Nós estamos em pleno junho e amanhece com sol, tempo nubla, o rio sobe, as folhas caem,
os aniversariantes florescem. Nas folhas que caíram, também aí está, nós temos o gentleman e presidente do Jornal do Comércio, Guilherme Luiz Oliveira Silva, onde estivemos presentes, e assinei Josué Filho, da difusora aí no tribunal, e tivemos a pena do Joaquim Marinho, esse louco maravilhoso, sem fronteiras nas artes todas, que é como comunicador, como escritor, como colecionador, de obras até que chocam, mas que nos séculos anteriores, esses nus da vida já estavam aí desde de Florença. Será que só são das flores e das estações? Nós estamos falando deles todos no meio ambiente. E eu quero, Pinheiro, conselheiro Pinheiro, dizer que eu já te disse isso uma vez e que acho que não tem outro caminho para ser um tribunal diferente. Temos até alguns outros, mas alguém faz igual. Mas ter a profundidade, a largueza, a pesquisa, os encontros, inclusive com grande repercussão internacional, foi em 2010, se não me falha a memória, no Hotel Tropical, não há. Se a gente fosse falar das coisas boas, presidente, hoje a sessão me parece que permite me elogar, notasse um tribunal com linguagem de Libra, com pequenos trabalhadores, com estagiários de todas as áreas nas suas amplitudes agora, além da engenharia, do direito, da administração, da economia. Vossa Excelência parece que acrescentou mais 2 outras áreas, foram as áreas, as novas, licitação e saúde, e o tribunal tem um trabalho maravilhoso. Mas a gente fica muito quieto, e quando não falam no nosso telhado, falarão inexoravelmente das nossas goteiras, ainda mais em dia de chuva. Por isso, eu aprendi, e lá se vai muito tempo, um negócio muito popular, por que que se consome ovo de galinha e não se consome olho de pata? Porque a pata bota calado. A galinha não, ela bota e anuncia para você e o anuncia pela difusora. Entendeu? Então, eu gostaria de ver esse lado positivo exaltado. Ontem eu estava olhando Caramanchão, essa passarela vegetal, florida. Foi a minha sensibilidade que eu pedi emprestado do Mirtil, que eu disse, Mirtil, agora eu preciso de uma pessoa sensível. Aí ele disse, eu gostei da sutileza vernacular. E fez com essa iluminação bonita que está. O tribunal está ficando lindo, verde, florido. São dezenas e dezenas de árvores plantadas, das quais existem já adultas, jovens, adolescentes e crianças púberas. Então, Júlio, quero que você receba para a sua equipe e para todos aqueles, como a doutora Oreni, que eu ainda há pouco vi por aqui, que é outra cultora do meio ambiente, especialista e estudiosa na área, nem todos aqueles que não usam plásticos, que não jogam os vidros fora, que procuram plantar uma árvore. Aliás, dizem que tão importante quanto escrever o livro, né, é plantar uma árvore. Eu creio que o Tribunal, o Verde do Amazonas, está em festa no Dia do Meio Ambiente. Era só. Senhora Presidente, aproveitando a deixa do conselheiro Josué, que, aliás, empata em sensibilidade com o nosso grande secretário, porque se eu disser que o Mirtil é mais sensível do que ele pode ficar com ciúmes, porque realmente o conselheiro Josué tem uma sensibilidade extraordinária para as questões nessa área especificamente ambiental. E eu quero ser uma testemunha, e sou testemunha disso, que por ocasião da sua gestão, nós implantamos aqui uma exposição sobre a questão do lixo, e o conselheiro Josué, quando recebeu a ideia, a informação, se prontificou imediatamente para fazer essa exposição e trazer alunos, trazer professores. E eu quero destacar essas ações exatamente hoje, no Dia do Meio Ambiente. O nosso Departamento de Auditoria Ambiental, que é chefiado pela Nete Gianni, cadê a Nete? Está ali a Nete Gianni, e toda a equipe, eu não vou citar o nome de todos para não correr o risco de esquecer algum deles, principalmente aqueles mais
novos, os estagiários e os mais novos que chegaram. Em nome da ANET, agradecer de forma extraordinária, porque eu absolutamente não represento a grandeza que tem o departamento, porque a grandeza que tem o departamento são todos. E exatamente por falar nisso, Excelência, eu quero aproveitar o ensejo e fazer uma proposta ao Tribunal Pleno para que Vossa Excelência possa acolher as manifestações. Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós temos um departamento de auditoria ambiental que é referência para todos os tribunais de contas do Brasil, inclusive o Tribunal de Contas da União, que recentemente aumentou mais ainda o escopo e o embate nessas questões, com ações diretas lá do procurador, sobre uma notícia do procurador Lucas Furtado, com relação a uma questão relacionada ao Ministério do Meio Ambiente, e que o tribunal, segundo a sua representação, precisava fazer exatamente aquilo que nós já fazemos ao longo de muitos anos. E a proposta é a seguinte: nós temos um departamento de auditoria ambiental e nós conseguimos atingir um nível de qualidade nos nossos trabalhos que realmente tem impressionado a muitos. E o Departamento de Auditoria Ambiental, falar de auditoria ambiental, ele, na verdade, é uma parte do controle. Então, o controle, o espectro é muito maior, é muito mais amplo. Quando nós aferimos e verificamos a questão do controle de legalidade, por exemplo, dos atos administrativos, o controle sobre todos os aspectos com relação à própria Lei de Licitações e Contratos, que lá estabelece a questão dos impactos ambientais, princípio da economicidade nas obras relacionadas a essas questões com o meio ambiente. Então, eu gostaria de que, num primeiro momento, e isso é possível ser feito absolutamente hoje, agora, propor a transformação, a nomenclatura, melhor dizendo, do Departamento de Auditoria Ambiental em Departamento de Controle Ambiental, por ser mais amplo, controle externo ambiental por ser mais amplo. Então, a denominação, Departamento de Controle Ambiental. E, num segundo momento, repito, pela grandeza e por depender, obviamente, de projeto de lei, nós temos uma série de diretorias, crescer esse, hoje, departamento, que eu já vou chamar de controle ambiental, que tem informalmente um coordenador que foi nomeado, digamos assim, pela maioria do ponto de vista tácito, né? Transformar esse departamento de auditoria ambiental, que agora solicito a transformação de departamento de auditoria em departamento de controle ambiental, para, numa remessa agora da mudança da lei que Vossa Excelência está remetendo à Assembleia, em diretoria de controle ambiental do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Pela grandeza que atingiu, por aquilo que nós conseguimos influenciar no Brasil, o Tribunal de Contas influenciou no Brasil inteiro, e hoje tem-se como tema principal das atividades da Tricon, do IRB, e do próprio Tribunal de Contas da União, que já recebemos, inclusive, moção de reconhecimento em 2011 pelas atividades que estavam desempenhando nessa área de controle ambiental. E o Inovare, como bem disse Sua Excelência o Conselheiro Josué, é um dos exemplos característicos exatamente do ponto que nós chegamos. Então, gostaria que Vossa Excelência submetesse a apreciação ao Tribunal Pleno, primeiramente, a transformação do nome, né, do Departamento de Auditoria Ambiental, nesse primeiro momento, em Departamento de Controle Ambiental. E o Pleno autorizasse, obviamente isso vai depender dos estudos, Vossa Excelência tem que, quem gere o Tribunal é Vossa Excelência, também, desde já, a transformação de departamento em diretoria. Então, eu submeto, nesse dia de hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi escolhido pela ONU, e hoje discute-se muito essa questão de vários aspectos, mudanças climáticas, a questão do lixo. Por exemplo, a ONU estima que até 2050 nós tenhamos mais plástico
nos oceanos do que peixes. E isso é extremamente grave. Claro que há uma certa visão, eventualmente discutível, que a gente vê um certo catastrofismo em cima disso, mas quando nós chegamos aqui na nossa vizinhança, quando nós chegamos aqui na nossa cidade, nos municípios do interior, nós enxergamos uma realidade extremamente cruel com relação a essa questão dos resíduos sólidos. E nós tivemos o evento na última semana, que inclusive teve uma pequena exposição dentro da Escola de Contas Públicas, e que lá discutiu o dia inteiro. Nós tivemos a participação eu acho que de mais de 350 pessoas, não, Anete? 379 pessoas estiveram presentes, discutiram o dia inteiro uma alternativa de lixo zero. Eu só quero lembrar que a província de Buenos Aires, o Tribunal de Contas de Buenos Aires, em 2011, nos convidou para mostrar, 2011, como é que o Tribunal de Contas do Amazonas estava iniciando esse processo de controle ambiental. E nós fomos lá, uma plateia de 1.000 pessoas num grande teatro, porque a província de Buenos Aires aprovou uma legislação para que em 10 anos, em 15 anos, salvo engano, 15 anos, chegassem a política do lixo zero. E isso é absolutamente possível. Absolutamente possível. Nós precisamos iniciar, através desse procedimento de educação ambiental, que o tribunal já desempenha há muito tempo, porque os famosos R's de repensar, é o primeiro passo que a gente precisa dar para poder conseguir atingir esse objetivo do lixo zero. Nós precisamos repensar os nossos hábitos de consumo e fazer isso dentro da própria casa. Eu, por exemplo, faço coleta seletiva. Eu, por exemplo, cumpro algumas obrigações dentro da minha própria casa para atingir esses objetivos. Primeiramente, repensar, depois recusar os produtos que causam dano ao meio ambiente. Eu não vou ao supermercado e recebo aquelas sacolas. Eu recuso o recebimento daquelas sacolas porque eu levo as minhas sacolas quando vou com a minha mulher. Obviamente, é a minha mulher que mais faz supermercado. Quando levo as sacolas para que essa mercadoria possa ser colocada de forma direta. Nós precisamos reduzir urgentemente a geração de lixo, porque não tem mais onde colocar lixo. Isso foi objeto da discussão de sexta-feira passada, da semana passada, deste grande evento, repito, que Vossa Excelência, presidente, estava lá, abriu, participou, e nós precisamos reutilizar, sempre que possível, esse material, que são regras básicas de educação ambiental. Nós vemos países desenvolvidos como o Japão, que hoje praticamente recicla significativa parte do seu lixo e gera energia e consegue estabelecer uma política de lixo zero, porque gera energia através do processo de pirólise e do processo de incineramento para atingir o quarto estágio da matéria, que é o plasma, para também gerar energia elétrica. Então, nós precisamos também reciclar, e para reciclar, a gente gera emprego, ajuda a gerar emprego. O tribunal recolhe, os servidores do tribunal recolhem os seus lixos reutilizáveis e entregam num ponto de entrega voluntária, porque passa um carro aqui. Aliás, já acontece isso há muito tempo, continua acontecendo, não é? Refazendo, está suspenso. Mas fizemos isso durante muito tempo, de entrega voluntária desses resíduos. Então, nós precisamos reciclar para poder reutilizar esse material. É a tal da logística reversa, a economia circular, hoje já modernamente chamada de economia circular. Seu produto sai lá, os commodities de todas as ordens saem e retornam ao fabricante, o que vende, para que isso possa ser retransformado. Portanto, essa economia circular, ela visa exatamente a questão da prática do lixo zero, e isso é perfeitamente possível. Basta que nós tenhamos esse processo de conhecimento difundido, como, repito, nesse programa Eu Sou um Ecocidadão, Protejo o Meio Ambiente. Isso faz parte do programa lançado em 2010,
TCE Cidadão, responsabilidade social, ambiental e prevenção. Está lá, está registrado. Nós fizemos isso em 2010, está registrado. Temos uma revista, inclusive, que difundiu isso. Portanto, muita coisa que foi feita aqui no tribunal deve-se exatamente à garra, à energia de todos os nossos servidores, procuradores. Eu quero cumprimentar o procurador Rui Marcelo, não sei se ele está aqui, em nome do procurador-geral João Barroso, que é um dos nossos entusiastas nessa área, e todos os conselheiros que cada um fazendo a sua parte, um pouco mais, um pouco menos, mas que fundamentalmente, acho que gradativamente, a cada dia em que pese, nós não podemos olhar no retrovisor. No passado a gente era assim e ouvia assado. O importante é que a gente conseguiu convencer. Eu acho que o melhor da história é você conseguir convencer quem pensava diferente. E a partir do momento em que você convence quem pensa diferente, você esquece quem pensou diferente. Você quebra o seu retrovisor. Você passa a olhar doravante. Você passa a ter uma força a mais para que nós possamos ter muito mais consolidado do que já estamos no Brasil todo e fora do Brasil, com essa cartilha já tendo ido para a África, para a Europa, para a China, traduzida para o chinês, e agora numa perspectiva maior que a gente vai ter de lançamento desse programa, que eu quero registrar o empenho pessoal da presidente Yara Lins e do nosso vice-presidente, futuro presidente do tribunal, Mário de Mello, com relação a essa matéria que consideramos ser extremamente importante. Então, o dia de hoje é um dia como qualquer um outro. Ele é emblemático porque lá se estabeleceu pela ONU como sendo o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas o Dia Mundial do Meio Ambiente são todos os dias. Mas como é emblemático, eu não poderia deixar de utilizar hoje essa fala nesse emblema, pedir mais uma vez que todos se empenhem nisso. Repito, os retrovisores todos estão quebrados. Você viver do passado é viver de forma a uma guerra constante, quando na verdade nós precisamos somar esforços. É muito melhor alguém que pensou diferente, que hoje se convenceu de que a vida no planeta requer cuidados, e esses cuidados de respeito a todos nós. Eu venho dizendo ultimamente, nós comemos peixe, cada um de nós aqui come peixe. Você imaginou comer peixe contaminado com mercúrio? Você já imaginou o chorume produzido nas lixeiras a céu aberto, nos lixões a céu aberto, e esse peixe se contaminar de tudo quanto é possível bactéria, os vetores, baratas, ratos, insetos, hospedeiros, enfim, várias formas de transmissão de doença, de doenças que nós temos aí relacionadas a essa questão do lixo, relacionadas às questões ambientais. O conselheiro Josué iniciou que atípico o dia de hoje, porque já estamos no mês de junho. Eu repito, não quero ser catastrofista, nem dizer que essa questão de mudanças climáticas que é importante, mas nós temos estudos dos mais diferenciados, que isso é cíclico, que há 200 atrás, Sven Arrhenius, que era um cientista sueco, ele já falava em oscilações de temperatura da Terra. Mas a gente sabe que o homem pode e vem fazendo algumas transformações, microtransformações e macrotransformações, pelas suas ações ou omissões. Então, o tribunal não pode ser uma instituição de controle que não faça controle ambiental, controle de legalidade, previsto na Constituição, no seu artigo 70. E o controle de legalidade é uma prerrogativa, uma das mais importantes que nós temos. Por quê? Porque nós podemos agir de ofício, nós podemos nos antecipar aos danos ambientais. Quem não se lembra das discussões aqui da questão da suspensão da construção da Estrada das Torres, ainda ontem passei por lá, e hoje nós vimos que o tribunal fez foi correto, que foi corrigido, e não aconteceram acidentes. Por exemplo, aqueles taludes ali daquelas casas na beirada do barranco, que, como não estavam obedecendo a questão das regras do licenciamento prévio, o tribunal interviu, e interviu muito bem e conseguiu resolver o problema. São essas coisas que nós estamos acompanhando e que vêm sendo fruto
desse trabalho árduo do departamento, que eu espero que se transforme em breve em diretoria, e hoje já, de imediato, a transformação de Departamento de Auditoria Ambiental em Departamento de Controle Ambiental, só nomenclatura, é só a nomenclatura. E em breve, quando a presidente remeter, espero que o Pleno autorize, a transformação de departamento em diretoria. No mais, dizer a todos que cada uma semente que foi jogada, cada árvorezinha que foi plantada por todos, porque eu não particularizo. O tribunal tem, sim, hoje uma importância fundamental na construção de conceito, de um conceito diferente. E esse conceito diferente foi iniciado por nós em 2010, avançou de tal forma, realmente extraordinária, que nós queremos que todos, de forma homogênea, todos, passamos a defender essa bandeira de uma forma muito forte, pungente, visando, como diz a Constituição, as presentes e futuras gerações, porque é dever de todos. Está lá. Gostaria de conceder a palavra ao conselheiro Ari e perguntar, porque eu primeiro falei a respeito dos aniversariantes, e se estão todos de acordo com a parabenização por unanimidade. Conselheiro Ari. Eu gostaria de aderir às parabenizações ao querido Mirtio, a dona Zilma, a Virna, a dona Zilma 2 vezes, porque ela cuida do Júlio há 58 anos, pelo menos. Desde que eu nasci. E o Lorival Aleixo. E o Lorival Aleixo também. E gostaria também de aderir ao sentimento de perda do realmente gentleman Guilherme Aloysio, um homem fino, educado, de bom trato, que a todos tinha uma distinção e uma palavra amiga em todos os momentos. E ao saudoso Roberto Marinho, que muitos aqui, Joaquim Marinho, muitos aqui não lembram, que foi um dos maiores responsáveis pela divulgação da arte dos cinemas no estado do Amazonas. Antes dos shopping centers, muitos aqui de nós conhecem o Chaplin, o Oscarito, o Grande Otelo e por aí vai, onde tínhamos acesso aos filmes pelas mãos e pelo empenho e dedicação do nosso querido Marinho. Conselheiro, eu queria acrescer a esses nomes o nosso dentista eterno aqui, o Amândio, que faleceu antes de ontem, que ontem foi sepultado, que uma figura extraordinária aqui, nossa, faleceu. Aqui o doutor Amândio Andrade de Araújo. Eu ia falar a respeito disso, Excelência. Eu gostaria, então, de também me associar à nota de pesar à família do doutor Amândio. Eu tenho outros temas, mas eu volto na hora oportuna, senhora presidente. Pois não. Mas aproveitando para parabenizar esta Corte de Contas na figura emblemática pela dedicação ambiental do conselheiro Júlio Pinheiro, pela data de hoje. Ainda com a palavra, conselheiro. Eu quero me reiterar na fala de todos os colegas, principalmente com relação ao desejo de felicidade e paz para a nossa Virna, para o Mirtio, para a Zilma, pessoas que nos conhecemos bem. E na contramão do nascer está a morte. E me solidarizar com a família do Joaquim Marinho, que eu conheci muito bem, tive a oportunidade de conviver, uma cultura brilhante, como disse o nosso Josué, era um revolucionário, mas respeitadíssimo, que a gente tinha um carinho, uma admiração muito grande. E assim também como o jornalista Guilherme Aloysio, que também tivemos a oportunidade de ter uma breve, mas forte convivência. E registrar também os nossos pêsames ao doutor Amândio. Presidente, teria outros temas, mas seguindo a linha do nosso querido conselheiro Ari, eu gostaria de me pronunciar no momento oportuno, ainda nesse momento. Auditor Mário Filho. Presidente, apenas gostaria de aderir a todas as manifestações
parabenizações pelos aniversários e votos de pesar que me antecederam. Conselheiro convocado, Luiz Henrique. De igual forma, Excelência, aderi a todas as manifestações também, parabenizações e moções de pesar. Procurador. Presidente, apenas para me associar às manifestações de parabenização ao nosso querido Mertil Levi, a doutora Virna, a Lorival Aleixo, a dona Zilminha, e volto de pesar também pelo falecimento do jornalista Joaquim Marinho e do doutor Armândio. Quero também fazer menção ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e me ocorreu aqui na internet que esse ano, em 2019, o tema escolhido pela ONU foi poluição do ar. Quero destacar o trabalho desenvolvido pelo DEAMB, pelo conselheiro Júlio Pinheiro e pelo procurador Rui Marcelo, sempre muito ativo em todas as áreas e, sobretudo agora, na área do meio ambiente, sendo um procurador muito atuante. Era isso, Excelência. Eu peço que seja comunicado o voto de pesar à família do nosso querido dentista Amândio Andrade de Araújo, seja comunicada a sua esposa o voto de pesar do Tribunal de Contas. E colocando em discussão e votação apenas a nomenclatura do DEAMB para controle ambiental, e quando eu for fazer a emenda da lei lá, eu preciso de estudos, aí depois eu trago na lei como um todo se vai contemplar diretoria ou não. Excelência, foi exatamente essa proposta. Num primeiro momento... Eu vou fazer um estudo, então não pode ser aprovado Claro, não. o encaminhamento. A proposta foi exatamente essa. No primeiro momento, Ok. nós cuidarmos da mudança só de nomenclatura do nome. Ok, então, e E votação... num primeiro momento, mas que o tribunal eu ainda tenho depois algumas questões aqui para ser colocadas, mas só estou adiantando, que o tribunal avalie e encaminhe essa propositura da criação dessa diretoria. Transformação do departamento. Inclusive, essa mudança já de nomenclatura também vai precisar da lei, Excelência. Não, Excelência, a sugestão é que só autorize essa mudança na resolução. A resolução é a mesma coisa. Departamento... Mas consta em lei, Excelência. Como? Mas consta em lei. A nomenclatura. A nomenclatura consta em lei, sim, mas num Nós primeiro temos momento... que mudar na lei também. Claro, num primeiro momento, a transformação de departamento, a nomenclatura de auditoria ambiental em controle, que o aspecto é maior. É. E, claro, quando a lei for, vai com as duas modificações. Exatamente essa a proposta. Conselheiro Ari. Pleno acordo, Excelência. Conselheiro Mário de Mello. De acordo, Excelência. Conselheiro Luiz Henrique. De acordo. Ok. Ainda com a palavra o conselheiro Ari Moutinho. Senhora Presidente, eu trago aqui dois temas que eu gostaria da atenção dos senhores conselheiros. Na última sessão do Tribunal Pleno, conselheiro Josué, conselheiro Júlio, conselheiro Mário, nós aqui votamos que iríamos solicitar informações ao cumprimento de decisão deste tribunal ao senhor governador. E aqui está, como relator das contas do governo do Estado, do exercício 2019, essa solicitação de informações. Em linhas gerais, senhora Presidente, eu lembro que no começo de janeiro já tínhamos solicitado o cumprimento das recomendações apontadas no relatório do conselheiro Júlio Pinheiro. Eu, mais uma vez, cobro as providências que foram apontadas na auditoria operacional controlada pelo TCU em nível nacional sobre o sistema penitenciário brasileiro, que teve aqui o acompanhamento do conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, e apontaram inúmeras irregularidades, principalmente com relação ao contrato da Humanizare. Então, eu estou aqui prestando e dando satisfação ao Tribunal Pleno, pedindo que seja votado, que seja aqui
uma solicitação não tão somente do relator das contas, mas de todo o colegiado, para, no prazo de 15 dias, o governador informar o que foi feito nos 5 primeiros meses de governo para implantar melhorias na gestão do sistema penitenciário estadual, bem como para solucionar os problemas registrados nos presídios do Estado. Qual a situação do contrato firmado entre o Estado do Amazonas e a empresa Humanizare, relacionada à gestão dos presídios estaduais? Bem como, senhora presidente e senhores conselheiros, que informe como está sendo tratado a questão de um novo processo licitatório, que, pelo que foi divulgado, sábado passado teriam encerrado 2 contratos com a Humanizare. E aqui eu pergunto qual foi a providência adotada pela Secretaria de Sistema Penitenciário, pelo governador do Estado, se prorrogou os contratos, se o Estado está sem contrato nessas 2 unidades prisionais, enfim, nós queremos cobrar imediata providência por parte do governo do Estado. Conselheiro, aí, só para um adendo à sua Mas proposta. esse adendo, Excelência, além da decisão a respeito dos contratos? Aqui consta, senhora presidente. Consta? Sim. Ok. Conselheiro Ari, só para lembrar que nas contas do governo que nós fomos os relatores, constavam determinações. Vossa Excelência, salvo engano, eu ouvi solicitação. Eu gostaria que Vossa Excelência transformasse em determinação. São determinações, Excelência. Ok, obrigado. E confesso que eu estou meio com raciocínio fraco hoje para essa questão da gripe, eu estou meio antitérmico, eu estou realmente aqui meio fraco das ideias. O segundo ponto, senhora presidente, tem muito a ver com o momento que vivemos, tanto com relação ao Humanizare, quanto com relação a processos licitatórios que diariamente chegam denúncias nessa Corte de Contas. E eu gostaria aqui de cobrar, irei notificar também o governador do Estado, irei notificar o presidente da CGL, o controlador-geral do Estado, conselheiro Josué, com relação ao cumprimento da lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, no final do ano passado, com relação à compliance. O que a lei com relação à compliance, o conselheiro Mário de Mello exige? Eu vou citar aqui alguns pontos para abrir a discussão com os senhores. Exigência da implantação do programa de integração tem por objetivo proteger a administração pública estadual dos atos lesivos que resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades, desvios éticos e conduta de fraudes contratuais. Garantir a execução de contratos conforme a lei e regulamentos pertinentes a cada atividade contratada. Reduzir os riscos inerentes aos contratos, provendo maior segurança e transparência na sua concepção. Obter melhor desempenho, garantias e qualidade nas relações contratuais. Enfim, a lei exige, inclusive, conselheiro Josué, que contratos que venham a ser prorrogados com valor acima de R$3.300.000 seja aplicada a lei de compliance. E aqui, pelo que me consta, até agora, o governo do Estado do Amazonas não fez e não tomou nenhuma medida para que nós possamos fazer com que o serviço público tenha um controle, uma transparência e, acima de tudo, um maior zelo, como são padrões, hoje muito divulgados e já em atuação em todo o território nacional. Conselheiro Ari, Vossa Excelência faz menção à lei estadual e eu... A lei de número 4.730. Que é a lei que trata do compliance. Se o senhor me permite, licitação por concorrência sendo no valor de até 3.300.000. Para obras de serviço de engenharia, 1.430.000 para compra de serviços, mesmo de forma pregão eletrônico, e prazo de contratação seja igual a superior a 180 dias. Aplica-se o dispositivo da lei às sociedades empresariais, sociedades simples, personificadas ou não, independente da forma de organização ou modelo societário, bem como a qualquer fundações, associações de entidades, de pessoas, de sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato direto, ainda que temporariamente. O que isso quer dizer, senhores? Que nós temos que ter uma maior transparência. Os contratos, aqui vou dar exemplo, conselheiro Mário de Mello, das cooperativas,
tem um valor muito superior a isso. E estão sendo prorrogados, e não está se cumprindo a lei. E é obrigação desta Corte de Contas acompanhar e fiscalizar o cumprimento da legislação. Mas me perdoe eu ter aparteado Vossa Excelência. Esse é o controle de legalidade, Excelência, que nós precisamos realmente cumprir aqui, exatamente fazendo aquilo que a Constituição nos determina. Parabéns. Presidente, conselheiro Ari, essa lei De dezembro, Excelência, do ano passado. Dezembro. é que Vossa Excelência ficou muito marcado em todos nós, não é, por aquele julgamento de Júlio Pinheiro, que tinha 3 governadores, eu vou até acrescentar e meio, porque o presidente do tribunal e o presidente da Assembleia assumiram, né, várias vezes. Não foi só Melo, Davi e Amazônia, né? Mas é claro que os outros não têm significado no mérito. O que eu quero é votar com Vossa Excelência, mas o que eu peço é que há de se conter em que o doutor Amazonino Armando Mendes, do qual sou o relator, e não tenho o meu relatório pronto, porque Vossa Excelência ainda não me entregou, senhor Procurador-Geral. E é um prazer cobrar de Vossa Excelência, porque é sempre um papo agradável, mas Vossa Excelência me promete que vai entregar no sábado, pelo amor de Deus, segunda-feira, e eu prometo-vos que ainda voto esse mês. Eu gostaria, Excelência, era isso que eu gostaria de pedir, que tanto a Prefeitura como o Governo do Estado, esse mês de junho, nós aprovássemos as contas. É o que eu mais peço do meu querido doutor João Barroso, pessoalmente, no dominó, pelo telefone. Ficou um mês para chegar ele circulando da diretoria da Procuradoria. Eu acompanhei para passo. Eu solicito a Vossa Excelência que, antes de chegar o parecer do Ministério Público, disponibilize a todos nós o relatório. Como Vossa Excelência não fez. Como eu fiz. Exatamente como eu fiz. Vossa Excelência está equivocado. Como exatamente o relatório, Excelência. Eu não estou falando em voto. Estou falando de voto, Excelência. Estou falando em relatório. Sim, eu vou botar o voto para meus colegas. Não, Vossa Excelência. Todos os outros fizeram. Não. Os outros anteriores não fizeram isso. Não fizeram, Excelência. Não fizeram. Exatamente, eu fiz. Não, mas teve situações na Prefeitura, o conselheiro Érico apresentou o voto aqui. Deu 3-2. Vossa Excelência quis fazer um suspense. Eu concordo com o conselheiro Josué. Não. Eu entrego, absolutamente. Mas, conselheiro Ari, a partir do momento em que é entregue o relatório, o voto é consubstanciado no relatório. Basta ler o relatório. É exatamente isso que eu estou pedindo para ler, e eu vou ler. Voltando à aritmética, em homenagem ao seu nome, que é uma ciência exata, é que, pasmem com o número que eu vou dar a Vossa Excelência. O apurado do ano 2018, da despesa de pessoal aferida pela Fazenda, sem contar com as anulações de empenhos, em exatos, ou melhor, na exata fronteira do abismo, 49%. Com detalhe, a vigorar 12,3% na folha de janeiro a todo o sistema de educação. O doutor Wilson Lima, o senhor Wilson Lima, ele já foi direto para o abismo. Ele não teve condição em nenhum momento de ter o pé no chão. Vossa Excelência sabe disso, né, procurador? Que eu lhe mostrei os números. Então, eu queria que tudo que o conselheiro Ari pediu fosse feito, dizendo que o tribunal está, mais uma vez, alertando-o para que não só se cumpra a lei, como a necessidade que vai se ter, inexcusavelmente, que o tribunal, às vezes, parece antipático, né, que está mandando exonerar contratações. Não somos nós, é a lei. Outro detalhe, chamar os concursados. Não somos nós, é a lei que obriga. Tem uma sugestão muito particular, que não é a lei, é a minha cabeça, é tirar 20% do valor dos cargos comissionados, porque eu sei que passa até a necessidade, mas não passa fome. E disse ele isso aqui. Então, queria, presidente, que a senhora levasse todo esses, que será do plenário, não é isso, conselheiro? Todos nós. Eu peço que seja votado. Não, vou colocar em votação. No introito, que o tribunal está apenas cumprindo o seu dever de alertá-lo para que ele não venha ter problemas futuros. Isso fique bem claro
que a nossa parte é didático, é pedagógico, porque o tribunal não tem a preocupação de condenar com ninguém. O tribunal tem a preocupação de que as coisas caminhem com os percentuais que a lei determina. Mas esse alerta nós sempre fizemos, a presidente Sim. faz esse alerta, isso é Mas automático. Faz 2 semanas que o tribunal fez o alerta. Então, Sim, e novo alerta. tem novidade ainda aí. mais para um marinheiro de primeira viagem, pegando logo um Boeing, um transatlântico, entendeu? Tem que... Se me permite, senhora presidente, senhores conselheiros, eu tenho o maior apreço pelo conselheiro Josué, pela fidalguia dele, mas com a devida venha, conselheiro, eu entendo que quem não pode com pote não pega na rodilha. Isso aí... A Assembleia faz isso. Não, excelência, com a devida venha ao posicionamento de Vossa Excelência, o qual tenho profunda admiração, mas eu gostaria de deixar bem claro que o novo hoje fica velho. E esse discurso que eu não resolvi porque eu estou acabando de chegar, em janeiro, eu, como relator das contas do governo, fiz alerta à Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, ao senhor governador, enfim, a outros órgãos, determinando a atenção à posição do relatório do conselheiro que me antecedeu, o conselheiro Júlio Pinheiro, com relação a todas as ressalvas, recomendações, determinações que constavam de vosso voto. Agora, nós não podemos aceitar, conselheiro Josué, que uma lei como a de compliance é lei. Isso não foi criado pelo Tribunal de Contas. Pedindo seja polido. Excelência, eu entendo o posicionamento de Vossa Excelência, mas o que quero dizer é o seguinte: se existe uma controladoria, o que ela está fazendo? Houveram dispensas de licitação mais variadas, saúde, educação, enfim, secretaria, se eu não me engano, do Índio, ia alugar não sei quantos carros. Será que essas empresas tinham compliance, senhores? Será que essas empresas observavam os critérios que a legislação determina? Então, se é um governo com pessoas que não têm ainda a capacidade e o conhecimento da lei, eu fico aqui até assustado. Eles até podiam fazer contratos provisórios, 60, 90 dias, enquanto Excelência, respeitando a lei de compliance. Empresas Sim. que tenham todas aquelas Como é o nome do determinações alcançadas pela legislação. Inclusive, eu assisti o Cláudio Seriano, não sei se você assistiu pela internet, dedicou 2 horas sobre compliance. Então, o que nós queremos, Excelência, é que seja cumprindo a lei, para que no final do ano não diga, eu não sabia, eu não... Vossa Excelência tem razão. E volto a dizer, o Estado tem uma procuradoria, o Estado tem todo um corpo jurídico, técnico, para que nós possamos fazer frente a isso. E falando do caos especificamente, que é o que trouxe a essas ponderações, que fico muito feliz com o debate em nosso Tribunal Pleno. As minhas ponderações, presidente, é só do quanto ao introito. Apenas o que vai capear tudo. Que se a lei de compliance estivesse sendo cumprida, a Humanizária não estaria à frente desse sistema penitenciário há muito tempo. Se a lei de compliance for cumprida, diversas cooperativas médicas vão ter que se adequar. Aliás, ela não pode mais ficar, conselheiro Adilson, mas vamos de passar e dizer o seguinte: me parece que aquela desgraça, a segunda, aconteceu 5 ou 6 dias antes de terminar o contrato. Deveria ser imediatamente. Excelência, o contrato tinha prazo para terminar. Qual foram as medidas ao longo desses 5 meses? Nenhuma. Aí é de nos assustar. Mas a informação que eu tenho hoje é que depois do evento, do fato, já estão licitando. Depois... Esperou o leite derramar para enxugar? Antes tarde do que nunca, né? Excelência... Vamos obter a resposta, certo? Eu entendo que sim, que isso é na pauta de ontem, não é pauta mais de hoje. E se somarmos as chacinas e mais as mortes intermediárias de 17 a 19... dá mais do que um Carandiru, Excelência. E será que porque nós moramos distante do centro de decisão do Brasil, moramos ao norte, as pessoas entendem que isso aqui é uma questão
de menor valor, Ano passado, isso me envergonha. 56.600 mortes no Brasil. Mais do que as guerras da Síria, dos árabes. É assustador. Então, senhora presidente, eu peço que seja colocado em votação o questionamento ao senhor governador, especificamente sobre a questão das medidas tomadas em relação à Secretaria do Sistema Carcerário e Humanizário, como, em segundo momento, peço que seja colocado em votação a cobrança imediata da lei de compliance por parte do governo do Estado. Em votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, eu estou de acordo. Agora, só para registrar, para ficar bem patenteado, a única coisa que eu solicitei foi o relatório, não solicitei o voto. O relatório para que nós possamos estudar esse relatório e ter um posicionamento técnico, jurídico aqui por ocasião da sessão. Eu entreguei o relatório com 10 dias de antecedência para todos, disponibilizei para todos. Eu nem recebi ainda. Nem eu. Vossa Excelência recebeu no gabinete de Vossa Não, eu Excelência. não recebi o para mim relatar. Para você, claro, tudo bem. Está terminando o prazo e eu estou a ver navios. Ok. Sim, como Já vota, conselheiro? botei. Eu acompanho em gênero grau que o conselheiro Ari propõe, só que, ou por ser diabético afetivo, ou por ser frouxo, ou por ser velho, eu acho que nós deveríamos ter uma redação em que nós cobrássemos tudo isso como um alerta, como querer que ele se conserte, isso e aquilo e tal, e não vamos admitir, deu uma de Wilker, não é? Que o Wilker disse uma coisa interessantíssima, né, que aquele assunto já não era mais inexperiência. Ele foi um pouco mais além, né? Diz que era falta de competência. Então, vamos dar oportunidade que ressurja a competência na administração. Certo. Conselheiro Mário de Mello. Conselheiro aí, excelência. É uma decisão. Conselheiro Luiz Henrique. De pleno acordo também, conselheiro Ari. Esse ofício em anexo à decisão sairá pela presidência e foi aprovado por unanimidade. Perfeito. Que excelência. Sim. Eu gostaria de retomar, Vossa Excelência. A indicação encerrou, de proposta, conselheiro. Sim. Eu queria só fazer uma ponderação. Eu recebi uma exposição de motivos, até porque tenho acompanhado de perto o trabalho dos servidores, dos nossos colaboradores que vieram pela Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Amazonas, a DEF, um projeto lá de trás que implantamos a questão da digitalização dos processos, e hoje alguns deles são cadeirantes. Nós temos aí 9 cadeirantes. E eles fizeram uma reivindicação acerca da questão de acessibilidade, que eu vou passar para Vossa Excelência, no sentido de melhorias da acessibilidade aqui internamente no tribunal. E me pediram que fosse a pessoa que trouxesse diretamente a Vossa Excelência. Eu quero passar as vossas mãos, juntamente com uma outra reivindicação que eu vou entregar a Vossa Excelência também, acerca desses cadeirantes. Esses cadeirantes, não só cadeirantes, deficientes visuais, enfim, são várias reivindicações que eu vou passar a Vossa Excelência em mãos. Presidente, Pois não, excelência. eu gostaria só de comunicar ao Tribunal Pleno de 5 decisões monocráticas deferidas por mim, os processos número 399 de 2019 e 520 de 2019, que indeferi os pedidos cautelares, tendo em vista a inexistência dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora, assim também como os processos 3004 de 2018, número 521 de 2019 e o número 468 de 2019. Considerei prejudicados os pedidos cautelares em virtude da perda do objeto, uma vez que no primeiro processo os lotes 1, 3, 4 e 5 do pregão eletrônico, número 903 de 2018, já foram suspensos pela decisão monocrática número 22 de 2019,
por mim proferida no processo número 377 de 2019. No segundo processo, o pregão eletrônico no 1015 de 2018, já fora suspenso pela própria administração pública. E no terceiro processo, o pregão presidencial número 17 de 2018 fora fracassado. Obrigado, senhor presidente. Ainda indicação de propostas? Não havendo mais, passamos à fase de distribuição. Conselheiro Júlio Cabral está de licença médica, não recebe. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Júlio Pinheiro, 4. Conselheiro Hélio. Conselheiro Érico Lote, 8. 8. Conselheiro Josué. Conselheiro Josué, 9. Lote 9. Conselheiro Conselheiro Ari Ari Moutinho. Moutinho, 3. lote 3. Conselheiro Mário de Mello. Conselheiro Mário de Mello, E haja para pedir prorrogação de 2. Conselheiro convocado Luiz Henrique, 6. 6. Auditor Mário Filho, 7. 7. Auditor Alípio, 5. Passamos à fase de julgamento adiado, não tem. Pauta ordinária, pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 10 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 4 processos e nenhum destaque. Aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos 7 processos. No 5º processo, o de número 1087 de 2018, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. A presidência de Vossa Excelência, dou por aprovado o devido processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário Mello, temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho, temos 2 processos e nenhum destaque. Declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho, temos 4 processos. No 2º processo, de número 10.321, 2016, temos pedido de vista por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, a vista concedida por esta presidência. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Passamos à fase da pauta administrativa. Na nossa pauta administrativa, temos um total de 4 processos, sendo todos de minha relatoria. Verifico que não foram registrados destaques. Todavia, faculto o tempo que for necessário para apontamento por parte de Vossa Excelência. Não havendo, dou por aprovado. Eu gostaria, antes de encerrar, comunicar ao Tribunal Pleno que nós terminamos todo o procedimento para passarmos para o Amazon Prev. Teste da folha para que no próximo mês já passamos definitivamente para o Amazon Prev. Quero informar... Se passar no teste, né, Excelência? Que não vai haver perdas nenhumas aos funcionários, nem insegurança. O tribunal que vai ficar passando todas as informações e o dinheiro nós já temos lá no Amazon Prev para ser pago, tudo direitinho, as vantagens, salários, pensões, tudo. Então, gostaria de transmitir aos funcionários e dizer que o tribunal é o que está mais adiantado no trâmite legal e
também obedecendo o que a Constituição fala que devemos passar para o Amazonprev. Então, gostaria de agradecer. Senhora presidente, todos. só uma curiosidade. Por não. Recentemente eu vi uma decisão de que o Tribunal de Justiça não estaria entrando por conta de uma liminar conseguido na CNJ. O Ministério Público também já está em processo de adesão? Na verdade, é a obrigação, porque o sistema tem que ser único. Estão todos, só que todos estão tendo problemas com as suas associações. Então, mas eles já assinaram o termo de cumprimento, mas foram impedidos. Acredito que vai ser solucionado na justiça, mas todos irão. Presidente, só uma sugestão. O seguro morreu de velho, né? Obviamente, esse período de teste que a senhora, Vossa Excelência, está propondo, aguardando esse detalhe. E, obviamente, se consolidará ou consolidar-se-á quando essas questões todas forem resolvidas. Vamos juntos os três, Excelência. Exatamente. Então, obrigado. Aliás, a Assembleia já foi desde o Ricardo Nicolau. Né? Diga-se de passagem, presidente, a senhora tem alguma notícia de que algum tribunal desse país age de forma diversa na Previdência? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia, eles todos, creio que devem seguir a Constituição, né? Eu não tenho notícias. Porque a grande pergunta dos aposentados e pensionistas, a senhora sabe melhor do que eu, olha, está tudo legal, agora os que estão além do teto, porque direitos adquiridos em 2004, perceberão de que forma. Quando eu iniciei essa negociação, nós teríamos a nossa folha complementar, até que a Justiça dirimisse, porque uns foram retirados do teto. Excelência, depois, se Vossa Excelência quiser mais informações, aí eu direi lá na presidência. Certo, eu consegui botar um mês, todo mundo abaixo do teto. Certo. Aí a dona Lourdes Antoni, do Carmo Ribeiro, entrou na Justiça e me derrubou. Mas só derrubou, me parece que a nível da sua pensão, não os demais foram tirados. Certo. Então, vamos convocar a nossa próxima sessão para o dia 11 de junho, a hora regimental. Tá? Obrigada.